Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pedindo a Deus e a Jesus que nos inspirem para que possamos viver a nossa vida da melhor forma possível, desenvolvendo o amor e a sabedoria. Vamos falar de luto. Vamos falar do cuidado do luto, que é uma ferida emocional. O luto causa um impacto profundo na nossa vida, é o término de um ciclo, é um momento realmente desafiador. E no luto, as emoções afloram, se intensificam, então surgem momentos de choro, às vezes a gente se sente sozinho, ou às vezes a gente quer ficar sozinho, há momentos de apatia ou de desespero, de angústia. E muitas vezes não sabemos lidar com todas essas emoções. Mas o luto é um processo, precisa de um tempo. As emoções vão extravasando aos poucos. Precisamos olhar para elas, aceitá-las, para aliviar a nossa mente. E o luto é que nem uma gangorra. A gente não vai melhorando assim, numa linha reta. Cada dia, igualmente, de uma forma melhor do que do dia anterior. Não, tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior. E nos momentos em que conseguimos algum alívio, é importante que nos demos pequenas alegrias, coisas que a gente gosta de fazer. Por exemplo, um bolo para quem gosta, ou fazer uma caminhada, ou cuidar do jardim, ou levar o cachorrinho para passear, ou assistir um filme para se distrair. E aos poucos esse turbilhão de emoções vai se acerenando e vamos retomando a nossa vida diária. Mas é preciso dar tempo ao tempo, precisamos ser muito pacientes conosco. Porque assim como o machucado no corpo físico, por exemplo, uma fratura, um corte, precisa de tempo para se restabelecer, né? Esse corpo precisa de tempo para se restabelecer. O luto é um machucado emocional, é uma ferida emocional e precisa de tempo para sarar. E durante o luto, nós nos tornamos muito sensíveis, portanto, importante acolher e cuidar das nossas necessidades emocionais. A autora Adra Mônica Western, em sua obra Luto, Exercícios e Atividades Práticas para Lidar com a Dor, nos traz orientações para suavizar esse turbilhão de emoções, fazer uma catarse. Então ela fala em escrever um diário ou gravar um vídeo, pode ser no celular, só para a gente mesmo, como forma de alívio, ou gravar um áudio, pode ser no celular, só para a gente mesmo. E assim nós vamos nos concentrando em alguma atividade, colocando foco, colocando a nossa atenção em algo racional. Racional, ou seja, a gente coloca o intelecto para funcionar. A gente escreve ou fala. E isso promove essa catarse, os sentimentos vêm à tona e com isso, diante desse alívio, nós vamos também aumentando a nossa compreensão sobre nós mesmos. E ela sugere também escrever cartas terapêuticas. É muito interessante, né, essa orientação para nós mesmos, não é para mandar para ninguém. A gente escreve e joga fora, ou escreve e guarda, para deixar fluir os pensamentos, os sentimentos, porque há sentimentos que estão tão escondidos lá no nosso inconsciente, que quando a gente escreve e coloca o racional para funcionar, esses sentimentos fluem, essas emoções fluem, afloram e vão diluindo. Mas se ficarem parados, escondidos por muito tempo, vão afetar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Então ela
nos dá algumas ideias, né, de cartas. Carta de despedida. O que gostaríamos de ter falado para o nosso ente amado que partiu e que não falamos? Como nos sentimos diante da notícia da morte? Como nos sentimos no dia do velório? Tudo isso a gente vai escrevendo na carta. Como estamos nos sentindo agora com a sua ausência? Também a carta da dor, escrever tudo o que está doendo dentro de nós, para desabafar. A carta da raiva, porque a raiva é uma emoção que vem lá do inconsciente. A gente não escolhe ter raiva, porque a emoção é básica, ela flui. Mas a gente pode transformar a raiva em sentimentos bons ou sentimentos ruins, quando a gente olha para ela e entende. Então, por exemplo, a raiva pode ser transformada em ódio, em violência, em agressividade ou em coragem, em determinismo, em proatividade. Tudo isso vai depender do nosso livre-arbítrio, que está na nossa consciência, nosso poder de decisão. Às vezes a gente fica com raiva da situação, porque aquele ser amado não está mais aqui. E aí surge a revolta ou a compreensão diante das leis de Deus de que tudo é aprendizado, nós não somos donos de ninguém, estamos aqui na terra só de passagem, nos reencontraremos um dia na pátria espiritual. Ou a raiva também pode ser por conta de como as coisas aconteceram. Então a gente pode se sentir culpado ou pode culpar outras pessoas. Se a gente se culpa, a gente entra em depressão. Se a gente culpa os outros, a gente pode estar fazendo um julgamento apressado e até partir para a agressividade. Então, fazer a carta da raiva tem a finalidade de deixar essa raiva fluir, sem julgamento, deixa ela fluir. Eu estou com raiva de quê? Olhar para essa raiva. Eu estou com raiva de quê? Ou seja, reconhecer essa emoção e lidar com ela de forma positiva. E a carta da culpa, porque às vezes a gente pensa, será que eu fiz tudo o que podia para ajudar aquela pessoa que faleceu? Será que eu dei o máximo de atenção para ela? Então também é fazer essa catarse e perdoar-se. A carta de amor, escrever para o familiar, o amigo que partiu, o quanto o amamos e o quanto estamos agradecidos pela convivência que tivemos, tanto a ele como a Deus. A carta dos planos interrompidos, porque tinha os planos, né, em parceria com aquela pessoa que faleceu. Então o plano ficou interrompido. É também uma carta assim para fazer uma catarse de alívio, para tornar tudo mais consciente. Então, assim, dentro das nossas possibilidades, nós vamos, aos pouquinhos, retomando os projetos interrompidos. Pode ser que de forma solo, né? Então, eu, ou com a ajuda de outras pessoas, com a parceria de outras pessoas. E carta para nós mesmos. Então, como nós estamos nos enxergando agora? Como estamos nos sentindo? Quais são atualmente os nossos planos para o futuro? Tudo isso como forma de conscientização. E palavras de muito incentivo para nós mesmos, para entrarmos em conexão com a nossa essência divina, acreditar no nosso potencial de cura e acreditar que temos oportunidade de recomeçar sempre, que temos a possibilidade de seguir em frente. O objetivo dessas cartas é dar palavras a esse turbilhão de sentimentos, emoções que estão escondidos e lá no inconsciente e que nos impedem de seguir em frente. Então, luto,
né? Ela sugere essas cartas para suavizar o processo do luto, porque o luto traz mudanças muito significativas, mas pode ser uma grande oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual, crescimento interior. A Adra nos diz: quando ocorre um grande acontecimento em nossas vidas, seja triste ou alegre, ampliamos a nossa personalidade, a nossa identidade. Ampliamos, reformamos, renovamos ou recriamos a nossa personalidade. Ninguém fica igual após uma alteração significativa em sua vida. Sempre haverá uma mudança no modo de ser, de pensar, de sentir e agir após esses acontecimentos, grandes ou pequenos. E aqui eu trago um poema da Clarissa Píncola Estes. Ela escreve: mas, para a nossa alma, como a força da energia de uma planta vem de sua raiz, que continua a brilhar por baixo da terra, mesmo durante a seca, algo em nós está sempre nos enviando fortes impulsos para viver novamente e viver bem. Não importa o quão fracos nos sentimos no momento, esse rizoma invisível, essa raiz, né, essa força interior, a força da vida, da nossa verdadeira essência, nos ajudará a ver um sentido e às vezes um novo chamado para a vida, conforme nós gradativamente retornamos com vitalidade para as nossas vidas, para as nossas vibrantes vidas, diz ela, acontecerá. Como no jardim, após uma tempestade de seca, um momento de seca, uma temporada de seca, a vida retorna novamente. Confiemos em nossa vitalidade interior, atenuada momentaneamente, e confiemos que tudo o que nos acontece tem uma finalidade maior. Essa finalidade é o nosso crescimento espiritual. Somos espíritos eternos. Uma jornada terrena não é nada diante, né, da eternidade, do tempo que temos pela frente. Então, confiemos que Deus é amor, que Deus está sempre velando por nós, e assim, diante das dificuldades, teremos mais força, mais coragem, mais resignação. Então, pedindo a Deus e a Jesus que nos sustente, nos ampare nos momentos felizes e nos momentos difíceis das nossas vidas. Muito obrigada.